E quando vocês ouvem a palavra imigração, eu pelo menos sou uma pessoa muito visual, mas eu quando ouço imigração, já nem é imigração, é imigração submuçulmana na minha cabeça. É o que eu penso automaticamente. Também vos acontece isso? Ou não? Porque reparem, deixem-me só comentar com isto. Se nós tivéssemos suecos a virem em peso, espanhóis, pá, seria sempre um problema, porque se fosse demasiado, não é? Mas são pessoas que iriam adaptar-se à nossa cultura mais facilmente, que não é o que acontece com os muçulmanos, e nós sabemos isso. Deixa-me só voltar um bocadinho aqui atrás, para dizer muito rápido, para não tornar a resposta mais longa de sempre. Esta questão que estávamos a falar há pouco do termos que controlar a imigração, e a imigração tem que ser controlada. Como tu percebeste agora aqui, todos percebemos, o CDS diz exatamente a mesma questão que o Chega diz, apenas de forma diferente, e por isso não é xenófobo, não é racista. Eu não te interrompi. Eu dei-te um exemplo disso, mas estás-me a interpelar, é normal que eu te interrompa. Sim, mas de qualquer forma a interpelação não então vamos ter aqui a opinião Podemos ter um monólogo do Bruno. Temos um monólogo. Depois eu passo a palavra também para o teu parecer. E há discussões que eu não vou de todo manter. Esta questão da imigração, quando falamos dos acordos CPLP, claramente não sabe do que está a falar. Quando fazemos sabes tu, sei, porque por acaso foi aprovado, e foram fazer queixinhas a Bruxelas do assunto. Um único representante, e portanto é normal que tenhas visto pela televisão, eu tive com o documento na mão. Sim. É diferente. E o acordo CPLP cria inclusive um novo visto que não é permitido pela União Europeia, tanto que foi aberto um inquérito em cima deste processo. É o que eu penso, é o que a União Europeia pensa. Não é, a União Europeia vamos só ver aqui a opinião do Bruno, depois eu vou-te passar a palavra. Se for esta lógica, eu deixo falar à vontade, porque eu preciso crescer. Não, eu prefiro que cada um fale no seu momento, sem interromper. Eu estou a tratar do assunto de uma forma séria, para manter este registro de escola secundária, não vale a pena. O acordo CPLP recebeu uma notificação. O Estado português foi notificado ainda ontem na Comissão de Assuntos Europeus do Parlamento para este assunto discutido. Portanto, dizer que não é qualquer coisa absurda de estar a falar. Hoje em dia, os vistos CPLP estão suspensos e permite-se que as pessoas que vêm das CPLP possam entrar com a mera intenção de vir trabalhar. Não precisam sequer ter um contrato de trabalho. Todos sabemos que a taxa de retenção em Portugal destes imigrantes é baixa. O que significa que Portugal está a servir como porta de entrada no espaço Schengen e a violar claramente o acordo do espaço Schengen. Ponto final, parágrafo. Em relação à questão das cotas de imigração, o Chega defende cotas de imigração e não nos interessa a questão do branco, preto, etc. Isso para nós está completamente fora de questão. O que nos interessa é mão de obra qualificada para que setores precisamos e mão de obra que não seja tão qualificada para setores que também precisamos. Nós precisamos de gente na agricultura. Agora, temos que perceber os problemas sociais do porquê que chegámos aqui. E chegámos aqui porque durante 49 anos as políticas consecutivas do caso dos gêmeos, e o caso dos gêmeos neste momento não é das gêmeas, é dos gêmeos, que é PS e PSD, são irmãos gêmeos, e durante 49 anos mantiveram sempre a mesma política, com o beneplácito do CDS, lá está, do PCP, já faltava, da Iniciativa Liberal, a voltar a falar do CDS. Recentemente, estou-vos a tentar dar a pau que a ver se sobem de 1%. E por isso, basicamente, o que temos aqui em questão é que não nos podemos esquecer que foi durante a governação da pseudo-direita que tivemos uma das gerações mais capacitadas de sempre a ser mandada de emigrar. E a quem dissemos que tinha que emigrar. E, portanto, não podemos dizer, mas nós não tínhamos nada a ver com isso. Tínhamos. Portanto, nós neste momento precisamos de mão de obra. Em que áreas precisamos? Então é nessas áreas que temos que importar pessoas para poderem ter qualidade de vida e não acontecer, como há uma semana atrás no Samoco, que tínhamos 500 imigrantes completamente ilegais a viver numa forma que não é dignificante sequer para qualquer humano. Portanto, ter este tipo de imigração e não dar dignidade às pessoas, porque depois a consequência direta é o dumping salarial e dizemos, mas os nossos jovens imigram. Mas se calhar essa dignidade era pior onde eles estavam, não é? Temos que pensar nisso. Essa dignidade pode ser pior de onde eles estavam, mas essa dignidade faz com que, em última instância, os valores que a falta de fiscalização e de não cumprimento das regras, das normas e das leis faz com que, quando dizem, porque os portugueses não querem trabalhar, os portugueses não aceitam fazer aquele tipo de trabalho. Não, os jovens portugueses não aceitam fazer aquele tipo de trabalho por aquele valor, porque aquela gente é explorada.
Porque aquela gente são escravos hoje em dia. O que se passa no Samoco é uma questão de todos os bivalves que são apanhados... no Luxemburgo, os portugueses também fazem o trabalho são do que épocas os luxemburgueses diferentes. não querem São fazer. E é assim que funciona no mundo todo. Mas são épocas diferentes, pai. Hoje em dia, com a comunicação, com a forma como as coisas estão, aquilo que se passa com os jovens, e se fizermos aqui uma sondagem, a maior parte deles não estão dispostos a fazer o trabalho para receber 300 ou 400 euros e viverem antigos abrigos para porcos, como acontece no Samoco, e não estão a inventar. Basta ver as reportagens e meter o vídeo a circular aqui pelo meio. Portanto, este tipo de falta de qualidade de vida não permite trazer imigração qualificada. Estamos de acordo, estou de acordo com o Camacho quando diz, nós temos que perceber a quem estamos a importar, temos que perceber quem vem para cá e em que áreas é que precisamos. Precisamos de engenheiros, precisamos de médicos, é de médicos que precisamos. Porquê é que precisamos de médicos? Mas temos ou não temos médicos a mais? Certo. Existe ou não existe um problema de corporativismo com a ordem dos médicos que para ser médico em Portugal só se conseguem licenciar aos 30 anos? Que vão lá para fora e conseguem trabalhar e que aqui não conseguem. Mas depois o acordo de CPLP determina que um brasileiro que venha com a carta de médico do Brasil, chega aqui e é de imediato contratado por 2.800 euros e com direito a casa. Estamos ou não estamos a brincar? Estamos ou não estamos a fazer uma discriminação positiva em cima dos imigrantes em relação aos portugueses? É esta a situação que tem que ser tratada. Depois podemos aflorar aqui pelo meio o racismo, o fascismo, e que o André fez não sei o quê, e que o Chega vai levantar o Pai Natal e o Salazar, mas isso não adianta de nada. O Bruno estava a dizer que era exatamente como o CDS e tu disseste logo que não e que era diferente. O que é diferente do CDS para o Chega? Assim? Eu falei de um aspecto em que é diferente. Nós não temos a visão do Chega sobre os vistos CPLP como algo negativo. Claro que terá que aspectos a melhorar e o processo, deixa-me aqui divergir do Bruno, houve um processo que foi aberto pela Comissão Europeia, tal como houve um processo aberto pela Comissão Europeia há uns anos à Irlanda, porque diziam que havia dumping fiscal da Irlanda. A Irlanda foi até às últimas consequências e foi dada a razão à Irlanda. Portanto, se nós queremos entrar por aí, eu acho que o país tem que definir um conjunto de políticas de imigração e nesse conjunto de políticas de imigração eu acho que é positivo que nós tenhamos uma preferência por aqueles que falam língua portuguesa em detrimento de outros que vêm para cá e que não sabem falar português. Sem dúvida. Portanto, isso é, acho que é óbvio que sabemos falar a língua do país para o qual queremos emigrar, é uma vantagem competitiva, é uma vantagem na aculturação. Portanto, aí há logo uma diferença e livre de nós, quer dizer, não vale a pena estarmos a bater com a mão no peito, a dizer que somos muitos patriotas e depois à primeira oportunidade uma área de decisão onde nós não temos que pedir autorização à União Europeia, vamos fazer uma queixa à Comissão Europeia e esperar que em Bruxelas... Vocês participaram nesse processo de vitimização. Não é verdade. E acho que contrariaram os interesses nacionais no que é a minha perspectiva. É verdade. Eu estou-te a dar uma fronteira que eu acho importante. Não é verdade. É uma fronteira que eu acho que é importante no nosso caso. E nós não temos uma visão, se calhar não falaram disso, mas eu acho que as políticas de imigração, naturalmente, mesmo dentro do contexto europeu, variam de realidade para realidade. Não é? Nós não enfrentamos hoje um problema como França enfrenta. Ainda? Não enfrentamos hoje um problema como Espanha também enfrenta, ainda? Ou a Alemanha enfrenta. E, portanto, temos uma realidade própria e uma história própria que faz-nos ter variações, também elas diferentes. Agora, tu falaste há pouco de um aspecto que era, falamos de imigração, vem-me logo à imagem, contentores ou barcos com muçulmanos, o que for. Eu não tenho não. Falaste de uma imagem. A palavra imigrante é imigrante muçulmano, no certo, fundo. Mas eu não tenho essa perspectiva. Os números estão aí, por exemplo. É verdade que hoje não conseguimos fazer uma contabilização dos cidadãos dos Estados da União Europeia, mas uma das comunidades que continua a vir muito para Portugal é a inglesa. É verdade que uma geração mais velha, normalmente pensionistas, vão para o Algarve, e a comunidade que mais vem para Portugal, ainda os números de 22 dizem isso, é a brasileira. Os outros não estão restados, por isso obviamente se não estão restados não há números. Não, Bruno, mas também há a comunidade nepalesa é uma comunidade que tem crescido, a comunidade indiana é uma comunidade que tem crescido, e agora, os números absolutos, nós temos que os analisar, não é? A comunidade indiana, há uma parte da cultura indiana, ainda que infelizmente cada vez menos minoritária, que tem muito a ver com Portugal e com a nossa dimensão cristã que deixámos lá e que não tem problemas culturais ou multiétnicos quando vem para o país. Agora, eu acho que
temos que ter fiscalização, claro. E nós não temos quase indianos em Portugal. Temos paquistaneses, Nepal, nepaleses, Bangladesh. Quando dizemos indianos é um estereótipo. É um estereótipo que temos a ter, porque ele é meio indiano. Bruno, não é nada disso. Vais ver os números dos últimos registros do CEF, quando ele estava ainda em indianos pleno. Mesmo não há. Sim, não. Sim, senhor. Foi das comunidades que mais veio para Portugal, foi da Índia, do país Índia. Sim, registados. Não é do continente, não é do subcontinente indiano, é da Índia, do país, do Estado Índia. E portanto há diversidade, isso acontece. Eu acho que nós devemos sim definir o aspecto da qualificação. Para mim é importante, claro, eu disse na minha primeira intervenção, acho que temos que tentar procurar ter essa capacidade de atrair talento, reter talento, que é uma coisa que não estamos a fazer, isso é óbvio. O nosso talento, claro, reter talento, é isso. Reter é manter os que temos cá. Mas há uma coisa que nos estamos a esquecer, Francisco. Tiago, mas eu acho que tu falaste há bocadinho de um primeiro-ministro que mandou as pessoas emigrar, foi o António Costa. Ele mandou as pessoas emigrar. E Pedro Passos Coelho também Pedro Passos Coelho falou de uma condição complicada dos professores que em Portugal infelizmente continuam com temas por resolver. Sim, mas o António Costa disse uma coisa muito semelhante e o spin foi nulo. E o Chega também contribuiu. Mas isso já sabemos o porquê, porque eles têm o polvo da mídia. Há 4 anos, não sei se perceberam, parece que de repente a responsabilidade da fome em África, dos problemas do país. Mas eu acho que aqui vamos todos concordar, não sei, se calhar não, mas se nós pensarmos bem, é lógico que é importante nós sermos imigrantes. Aliás, provavelmente muita gente não sabe que nós tivemos, isto são dados, atenção, de 2021, não consegui dados mais recentes, vocês que estão na política é que andam aí a escarafunchar para chegar aos dados, não é? Que têm que os ter, e eu não tenho, portanto. Em 2021 tivemos de receitas para o Estado português mais de 1,2 mil milhões, ok? Portanto, referentes a... Estás a ter a conversa do Partido Socialista. Não, isto são dados que eu tenho, agora depois vocês dizem se isso é verdade ou não, isto são dados... com fontes fidedignas, que lá está. Agora, se são fidedignas mesmo ou não, não é? Porque uma CNN, uma ONU, isso depois podemos extrapolar e falar se é fidedigno ou não, mas pronto, é uma informação que me foi dada pela produção e que está correta, supostamente, ok? Portanto, são um pouco mais de 1.000 milhões de euros de receita para o Estado, provenientes de 497 mil imigrantes desse ano, representando 10,2%, se não estou em erro, da população total e dos pagamentos para a Segurança Social e por aí fora. Certo. Ou seja, nós encaixamos esse dinheiro, mas há coisas que não nos podemos esquecer, como por exemplo o facto de trazermos tanto, porque já não são 400 e tal, já são quase 1 milhão, não é? Neste momento. São mais de 1 milhão, portanto, quando se fala do problema da crise imobiliária, da crise de habitação, aliás, não é? Nós temos que pensar, se temos 1 milhão de imigrantes, se entraram mais 200 ou 300 mil imigrantes de repente, claro que vai haver menos casas, mais procura e os preços vão subir, não é só para os imigrantes, é para os portugueses também. A pergunta vem antes, ou seja, estas contribuições que foram feitas e são reais, estes valores são reais, foram apresentados no Orçamento de Estado deste ano, são um reflexo do desconto direto para a Segurança Social. Fora aquilo que é mercado paralelo, que nós não sabemos e que sabemos que não é explorado. Todos estes jovens que emigraram, todos aqueles que não tiveram progressão de carreira, reconhecimento da carreira, salários condignos, quanto é que eles deixaram de meter na Segurança Social para ir meter lá fora? Essa é a pergunta. Quanto é que nós perdemos por trazer para cá esta imigração barata, mão de obra barata, explorada, escravizada, porque não queremos valorizar os nossos jovens? E quanto é que eles fariam de desconto para a Segurança Social e qual é o deve e o haver? Para percebermos exatamente se então vale a pena mandar-vos a todos para casa, saindo daqui agora do Paiva e tudo, a andar daqui para fora, ou então se vale a pena fazer a retenção de valores daqueles que cá estão. E depois, a partir daqui, temos que perceber, então, divididos pelas diversas áreas de atividade, quem é que precisamos em que áreas. Mas é exatamente essa a questão que eu estou a fazer. Parece simples e fácil. Estes números existem e isto é apresentado, não é, como dados, e que o Partido Socialista apresenta como dados, não é, que é bom para o país, mas depois não apresentam o resto, não é? O Partido Socialista e números fala não é uma da coisa... crise da habitação por causa de que isto também é um fator importante e entre outros, não é? Mas quando falamos dessa imigração temos que desconstruir aqui também um bocado, não é? Por exemplo, há a ideia de que, à esquerda sobretudo, não deve ser autorizado o investimento imobiliário da parte de estrangeiros. Certo. Nós temos que ver
que a maior parte desse investimento imobiliário por parte de estrangeiros não é o segmento que as novas gerações, quando querem sair de casa dos seus pais, olham. Muitas vezes estamos a falar de um segmento de luxo. Certo. E a influência desse mercado, há uns números que dizem que a influência desse mercado, estamos a falar de 3% do mercado imobiliário em Portugal. Portanto, há uma boa medida do CDS. Há uma respostas muito... Não é isso, há respostas muito diferentes. Mas há respostas diferentes. Mas como tu sabes, a ideia do Bloco de Esquerda era proibir pura e simplesmente, não era os vistos gold, era tudo. Quem não fosse, e mesmo europeus. E aí dizíamos, então, mas quer dizer, há um mercado comum, como é que é? Não, nós proibimos tudo. Mas não é essa... Portanto, agora, imigração menos qualificada. Também há um tema habitacional, que é, andam a viver em frutarias. Eu tenho esse exemplo, infelizmente, conheço vários exemplos assim. Já falámos dos TVDs, já falámos também de casos que são conhecidos de muitos imigrantes a viver num quarto de um hostel. Portanto, o que me parece claro é que o problema da habitação... Eu tenho um hostel e posso-vos dizer que vocês não imaginam a quantidade de pessoas de origem muçulmana que liga ou que manda mensagem a perguntar: olha, se eu ficar aí, vocês dão um comprovativo de residência. Sim, que estás a viver. Mas o meu ponto aqui é, quanto à habitação, eu acredito, e os números que tenho estudado vão nesse sentido, a imigração não é o principal responsável da crise habitacional que existe em Portugal. Há pouca construção, há pouca construção, há dificuldades no licenciamento. Sim, mas acho que das grandes causas que existem, a imigração está longe de ser um dos fatores que tem baralhado mais aqui as contas. Certo, mas o meu ponto era só dizer que, ou seja, não é só mostrar estes valores e achar, não, isto é bom para o país. Não, há outros fatores. Claro, há sempre outras coisas a pesar, claro que sim. Gostava de deixar aqui um elemento para que todos pensassem um bocadinho. A lei eleitoral determina que cerca de 80% do hemiciclo, ou seja, da Assembleia da República, é ocupada com representantes de círculos eleitorais do litoral. Ou seja, Lisboa mete 40 e quase 50 deputados, Setúbal, o distrito pelo onde eu sou eleito, mete 18, e depois tu tens os distritos do interior, o caso de Porto Alegre mete 2, Bragança mete 2. O Partido Socialista, ao longo dos últimos anos, nunca faz investimentos no interior, porque não dá votos, porque não lhes vai dar a representatividade no Parlamento. Onde é que isto tem a ver com a questão da imigração? Tem a ver com tu conseguires captar jovens, captares empresas e existir plano de investimento para que as pessoas façam investimento no interior, é completamente desajustado à falta de estratégia política que ao longo dos últimos anos tem sido aplicada. O que faz com que o país está completamente desequilibrado e está todo no litoral. Tudo isto tem feito com que a falta de licenciamento de construção, de terrenos para construção, a subcarga que existe nas grandes cidades, a não permissão de construção nas áreas limítrofes e o purgar as pessoas dentro da cidade com preços proibitivos e colocá-las para fora, faz o princípio da guetização. Tudo isto tem uma relação e uma correlação com a questão da imigração e da forma como tu no interior não consegues desenvolver, tu não consegues chegar ao Admira e não consegues ter habitação para todos, não consegues puxar jovens, não há políticas de natalidade, não há cheque de natalidade, não há incentivo ao nascimento de crianças e, portanto, nós estamos a hipotecar a nossa geração ou as futuras gerações porque se estes jovens que aqui estão agora não tiverem filhos, daqui a 20 anos não há mão de obra. A única responsabilidade que temos nisto é que a política tem que mudar, caso contrário, a tal insustentabilidade demográfica faz com que para que o sistema social e o serviço social funcione, tem que existir capitalização do sistema social. E com isso só consegues através da contribuição do trabalho. Para aumentar os níveis de trabalho, tens que obrigatoriamente trazer mão de obra. E o que estás a trazer é mão de obra barata. Portanto, Portugal ou é pensado de raiz, porque nos últimos 49 anos não foi pensado, ou o problema da imigração é apenas uma consequência da falta de política estratégica que aconteceu ao longo dos anos. Ponto final, não é o Chega que o diz, somos todos nós que vivemos na rua e que sentimos na rua diariamente. Nós estávamos a dizer que os muçulmanos não respeitam a nossa cultura e que não se sabem adaptar, no fundo. Depende mas será que nós, o Islão é grande e tem muita diferença. Será que nós os ajudamos a adaptar-se? Eu estou a dizer isto porque, por exemplo, na Holanda, um muçulmano que nasce na Holanda é chamado de árabe de segunda geração e não holandês, ou seja, isto não é propriamente correto também, não é? Percebem onde é que eu quero chegar? A política de imigração na Holanda, por acaso estás a falar disso,
têm algumas particularidades. Eles têm um modelo diferente do nosso. Por exemplo, um marroquino que trabalha na Holanda e pode trabalhar toda a vida e está legalizado, não há nenhuma questão. Se voltar para Marrocos, por exemplo, para gozar a sua pensão, eles adaptam o valor da pensão aos custos de Marrocos e não à contribuição que ele foi fazendo ao longo da carreira. Portanto, eu não acho que o modelo holandês seja propriamente muito fascinante, se queres saber a minha opinião. Mas eu não estou a falar do modelo, estou a falar aqui mais na parte social. Certo, não, mas isso também não, mas é demonstrativo do que tu estás a dizer, não é? Acho que essa resposta não é boa, quer dizer, uma pessoa que Mas a questão é, então faz a questão de outra forma. Se agora estes muçulmanos que estão a viver aos milhares em Portugal, quando tiverem filhos, vais chamá-los portugueses? Vão chamá-los. Mas essa é uma opção. Mas depende da nacionalidade, não é? Se cumprirem. Se nasceram cá, são portugueses. Podem não necessariamente. Podem não ser. No geral, vão podem ser não portugueses. ser. Mas porquê é que não devemos chamar portugueses? Quer não, dizer, isto é uma questão que eu estou a colocar. Deixa-me só dizer uma coisa e depois não vou falar para dar também a oportunidade ao Sérgio. Deixa-me só dizer isto. Isto aqui não é uma questão de ser muçulmano. O problema não tem a ver com a religião. Tem a ver com a cultura. É completamente diferente. Nós não temos problemas com todos os muçulmanos. É uma questão de cultura, é uma questão de gente que vem de determinadas áreas geográficas onde a cultura, a forma como vê a mulher, a forma como vê a sociedade. Eu não posso admitir, a semana passada estive em Bruxelas, e mesmo para concluir e para me calar sobre este tema, mas só para ficar bem claro que não é um problema, existe obviamente a liberdade religiosa em Portugal e que nós respeitamos. Mas a semana passada estive em Bruxelas e a mim choca muito, não sei vocês, a mim choca muito entrar nos transportes públicos e ver mulher de burca. Eu não quero ver mulheres de burca em Portugal, não vou aceitar isso. Não quero ver mulheres de burca. Aceitas se elas quiserem, não é? Portanto, se elas quiserem andar de burca, é uma questão cultural, não, da mesma maneira que tu nos países deles não podes andar de determinada maneira. Certo, tens que respeitar. E portanto a nossa cultura não é essa. Eu não vou aceitar ver mulheres de burca e não me venham dizer que é porque a mulher aceita. Não aceito. É uma limitação do papel da mulher e a limitação do papel da mulher na sociedade e faz muita confusão. E eu concordo com o que estás a dizer, mas é a própria mulher que quer usar. Não acredito. Não podes obrigar uma mulher a não usar a burca. Só para deixar claro que não há uma questão... é um debate muito forte em França, não é? Só para deixar claro esta questão que não é um problema religioso, é um problema cultural. Só para ficar isso claro. Deixa-me aqui dizer, eu deixei-os falar porque eles estão em campanha. É que eu deixei-os falar à vontade. Fizeste bem. Precisam puxar a brasa e não sei o que é para deixa-os curtir. A questão do Islão para mim é complicada. Porquê? Porque eu pesquiso muito e faço programas, já fiz programas até no meu canal sobre isso, e aquilo que eu vejo é, por exemplo, em França os islâmicos são quase 10%. Na Suécia são mais de 10% já. Na Bélgica já chamam, como eu já disse, o Belgistão. E nós vimos recentemente em França um caos social em dezenas de cidades só porque a polícia alvejou um muçulmano de 17 anos que estava a guiar sem carta e que não parou e deram-lhe um tiro e queimaram carros, queimaram casas, vandalizaram, partiram tudo e França ficou em estado de guerra. Nós temos na Suécia já o exército nas ruas e a Suécia é um país apolíneo, era considerado o exemplo para a Europa. Era. E neste momento temos o exército na rua a conter a violência muçulmana de raízes muçulmanas, a querem repatriar e mandarem deportarem imigrantes muçulmanos que estão a causar um caos horroroso. Temos países que, no caso de Portugal, ainda não se nota muito essa violência deles, mas nesses países nota-se, por exemplo, no ano novo... Quantos muçulmanos vieram de Moçambique nos anos 80? Pronto, por isso, ok, mas muitos deles nunca estão na Cova da Moura a arranjar problemas e roubar casas. Não é verdade, não é verdade. Odivelas é uma cidade desenvolvida pela comunidade muçulmana. E nunca houve esses problemas. É um problema cultural, não tem a ver com o facto de ser muçulmano. Quem é que nos anda a roubar? Aqueles livrinhos nas quadras... Não, isso não é verdade. Isso não é verdade. São da onde? Isso não é verdade. Mas são imaginação? Mas o que é que não é verdade? Não percebi. Não, eu não acho que seja verdade que os muçulmanos em Portugal sejam um problema. Não, isso que eu ia dizer. Em Portugal ainda não é. Mas há muitos muçulmanos, não há... A Suécia, quando estamos a falar do Islão radical, aí é um assunto completamente... Na Europa já é. A Suécia é um caso mais gritante. Isto pode parecer mal o que eu vou dizer, mas quando a probabilidade de entrar um terrorista, não é? Quando estão a entrar nesta escala, pode acontecer, não é? É grande. E se acontecer, Tiago, mas lá está, também não podemos fechar as portas e dizer, não, muçulmanos não. Claro não faz sentido e há pessoas também, muçulmanas boas. Aqui a questão e também há portugueses sem ser. O único caso, e há portugueses de merda. O único caso mediático que nós tivemos de terrorismo, que felizmente foi paralisado, foi de um estudante portuesor na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Normalmente tinha 2 fósforos e uma bilha de gás em casa e era terrorismo. É uma coisa que... Desgraçado era apenas maluco. Mataram dois mulheres numa mesquita também. também. Mas queremos estar aqui a fazer balanço do quê, não é? Não, mas a questão é assim, na Europa isso está a ser um problema grave. No ano novo em França queimam milhares de carros só porque sim,
está a ser, Sim, está a França ser, tem problemas está a ser uma graves questão socialmente, complicada sim. e está a haver muita violência e terrorismo. Vimos agora na Irlanda. Ou seja, o teu receio, ou seja, então é que, É que isto, isso chega aqui a Portugal, Portugal. chegue ao patamar em que está a França, Exatamente, que que aqui a já não Portugal estou a chega conseguir também. controlar, Isso não todos é? temos. E depois não é isso, é porque é assim. E não nos podemos esquecer, e já disse isto noutros programas meus, que ok, há esse choque cultural, mas não nos podemos esquecer que a nível de taxa de natalidade eles dão-nos 8-0. Exatamente, Nós que era- temos uma média de um filho, eles têm de 8. É isso que eu ia dizer, e há É. vídeos deles. Eu tenho um vídeo de um deles a dizer: vocês não estão a perceber o que é que está a acontecer. Vocês têm 2 filhos, nós temos 7, nós vamos dominar a Europa. E os gajos dizem isto à boca cheia. Isso é, a teoria E isso é depois- aquela ideia da teoria da substituição. Não, sim, há o plano balanço Calergi e não sei o quê, mas demográfico, depois há muitas outras questões. Que é assim, o Islão é uma religião, para mim não é uma religião de paz. Eu sinto que eles são uma religião de conquista. Porque eles olham para nós e chamam-nos os infiéis. Eu tenho a certeza que, isto é a minha opinião, 90% dos muçulmanos que nos acham a nós infiéis, se pudesse carregar num botão e matar-nos, matava-nos. É mesmo Nós a tua somos, opinião, nós isso é somos, a tua opinião. nós somos infiéis para eles. Não concordo. Isso é a tua Não, opinião. a minha opinião, é o que eu acho, é a minha 90%. convicção. Eu acho que 90% dos muçulmanos, se pudessem acabar com os infiéis à face da terra, Mas é uma coisa que tu acabavam. pensas, É não a minha tens opinião, nenhuma- É a minha opinião pessoal. tens Não estou- nenhuma- É gente. Estás a atribuir muito uma culpa complicada. coletiva Claro que não se entra pode num generalizar registro a 100%. complexo. Mas o caso francês e o caso belga tem uma dimensão histórica também relacionada, não é? Não vamos esquecer que a dimensão Sim, das francófona que colónias. teve em África, Das no norte da colónias, África. claro, claro. Os magrebinos, nós não temos esse Claro, problema. nós não temos essa dimensão. Mas tem um caos E social há uma provocado comunidade por essa gente. tunisina gigante em França, por exemplo, em cidades como Marselha. Portanto, isso não é essa questão. Lá está, eu acho que está muito relacionado com o ponto de partida, como integramos certas comunidades e como essas comunidades, em certa medida, ficaram em loop E quando se e não, juntam e não todos- tiveram relacionamento com a quando- sociedade que deveria ter integrado. se juntam- Isso em França é evidente. O Bruno falou de Bruxelas. Sim, em Bruxelas há bairros que são completamente ausentes do que nós já muitas vezes ouvimos regras. uma esquerda a falar, é multiculturalismo. Qual? Só vemos ali uma espécie de cultura, não é? E aí mexe com a identidade do e aí país. há erros de partida que foram também dos políticos que governaram nessa fase e continuam a governar. E como é que vai melhorar E essa que fechou gente? um Mas vamos tema. então E aqui, se eles vão ter vamos 7 entrar filhos, aqui como é num que vão tema melhorar, né? e vamos entrar Com num tema. educação, com posso ensino. começar Mas os gajos estão sempre a contigo, reproduzir Sérgio, vezes 7. Mas se as novas gerações tiverem um tipo de formação diferente, em que frequentem um sistema de ensino único, em que tenham partilha de valores, de comunidade, de companheirismo com culturas residentes,